Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Valorama. Hoje, terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023, e a pauta principal do dia de hoje vai ser a inflação. Tivemos divulgação da inflação aqui no Brasil. Meu nome é Jader Giacomelli, sou especialista de investimentos aqui na casa e convidamos você a fazer a subscrição da nossa página, caso ainda não seja inscrito. Se for seu primeiro acesso, seja muito bem-vindo. E também não deixe de dar o joinha no vídeo, que nos ajuda bastante. Dúvidas, questionamentos, comentários, enfim, fique à vontade em fazer essa observação nos comentários do vídeo. Fique bem à vontade. Pois bem, vamos então, antes de nós falarmos propriamente sobre inflação, vamos falar um pouco, vamos ver como que dar um rápido giro pelo mundo para ver como que o mundo está. Por gentileza, vem compartilhar a tela. Bom, hoje o nosso cenário está um pouco mais negativo, bolsas mundo afora fechando levemente em queda, nada muito significativo até o presente momento. Quanto ao índice do medo, continua indo no patamar de neutro, então, sem muitas surpresas, o mercado ainda bastante indeciso, com muitas situações aí. O índice do VIX subindo 2% na casa de 22, sem grandes ameaças, sem grandes surpresas até o momento. O DXY está subindo 0,28% a 103, então também sem maiores novidades nesse aspecto. Já os índices futuros, como nós gostamos sempre de relatar aqui, o preço do petróleo hoje está subindo quase 0,5%, tendo o barril cotado a $80. Então, também o petróleo continua num range, aí, continua não sai dessa faixa entre 75 e $85, mantém-se nesse patamar. Pois bem, hoje no calendário econômico, nós tivemos, considerando todos os países, certamente a informação de maior relevância foi a inflação aqui no Brasil. E essa inflação, diga-se de passagem, é bastante importante, porque é o dado referente a dezembro. Então, nós temos já o número referente ao fechamento, como que a inflação acabou impactando as contas aqui, como que acabou fechando o ano de 2022. E aqui está o número. Era esperado 5,6 e veio 5,79. Claro que essa diferença aqui dos 3,75 da Selic para os 5,79 é o chamado juro real. Então, quer dizer que toda essa diferença aqui, de uma maneira bem, digamos assim, direta de explicar isso aqui, significa que é um ganho real que o investidor teria numa aplicação em uma renda fixa. Mas não vem ao caso. O ponto é, inflação acabou diminuindo, sim, vem digamos assim, uma sequência de quedas, o que é bastante positivo para nós aqui. E ainda sobre a inflação, temos mais alguns pontos aqui que também são importantes a serem destacados, que na verdade tem a meta porque por mais que exista a inflação, tem a meta do Conselho Monetário Nacional, entre as instituições aqui no Brasil. A meta era de 3,5%, com tolerância de 1,5 percentual para mais ou para menos. Mas, nesse período, como fechou em 5,79, acabou ficando acima dos 5%, quer dizer, então, que a meta da inflação não foi cumprida. E quando isso acontece, acontece um fenômeno aqui, isso que acabou acontecendo no ano passado, início de 2022, frente à inflação de 2021, onde o presidente do Banco Central, o Campos Neto, emitiu uma carta para até então o ministro especial da Secretaria Especial da Fazenda, o ministro da Fazenda, né, para o Paulo Guedes, avisando de que a meta não foi cumprida. Essa carta, em relação a 2022, será emitida hoje pelo Campos Neto para o ministro agora da Fazenda, que é o Haddad. Então vai ter a emissão dessa carta explicando, ou melhor, relatando a situação de que não foi cumprida a meta. Claro que é um percentual, digamos, não muito significativo, mas por compliance, para seguir a norma, para fazer tudo correto, vai ser o que irá ocorrer durante o dia de hoje. Bom, pois bem, e quando nós falamos entre os principais destaques do que acabou mais subindo ou mais descendo, né? Então, aqui até no site do IBGE traz todas essas informações aqui. Houve, por exemplo, desaceleração no quesito habitação, né? Então, houve essa diminuição.
Houve também, enfim, não vamos entrar em detalhes minuciosos do que cada um dos grupos aqui acabou mais subindo, mais descendo. Se nós tomaríamos muito tempo aqui, esse aqui é um estudo um pouco mais minucioso realizado pelo IBGE. Mas tem um ponto com certeza que nós temos que frisar aqui, que é em relação a isso daqui, que querendo ou não, a diminuição do ICMS sobre os combustíveis fez com que ajudasse a diminuir a inflação aqui no país. O que vai acontecer no futuro próximo, nós não sabemos, mas houve sim então um desencontro de informações sobre é, tirar ou não a alíquota do ICMS sobre os combustíveis, e esse prazo foi prorrogado. Então, está tendo a prorrogação, nós vimos até 28 de fevereiro, está tendo essa prorrogação dos impostos do ICMS sobre os combustíveis, e claro que até lá nós podemos ver que a inflação estaria controlada, mas e depois disso como que isso estaria? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Na verdade, os combustíveis eles são utilizados para os transportes de produtos e, querendo ou não, isso impacta lá no consumidor final, lá no supermercado, quando nós vamos comprar um produto, o preço do produto. Então, se nós temos, se o preço do combustível é mais barato, ele de alguma forma o produto lá na ponta, ou seja, no supermercado, no comércio, vai estar muito mais acessível, muito mais barato do que se nós tivermos o preço do combustível, o preço do frete, que acaba pesando muito. Foi uma medida, digamos, até um tanto paliativa, não foi foi uma medida até inteligente, mas da onde que vem esse dinheiro para cobrir esses custos do ICMS? Esse é um outro questionamento que fica no ar. Até lá, podemos perceber que a inflação estará aparentemente controlada, o que é bastante positivo para nós. Dando sequência, então, vamos pular aqui já diretamente para os gráficos, vamos ver como que o mercado está aqui no Brasil. Ibov, então, até o presente momento está caindo, está tendo uma leve queda de 0,30%, sendo cotado a 108 mil pontos, 108.800 mais ou menos. O índice do dólar está também caindo 0,11%, sendo cotado a 5,27. E os EIs futuros, eles estão em leve alta, do IDI 25, o juro futuro 2025 a 12%, e o juro 2027 também está caindo, no caso, caindo 0,40%, sendo cotado a 12,66. Sem surpresas quanto aos DI futuros, quanto maior, pior, quanto mais baixo, melhor, e é como nós estamos verificando a situação aí. No mais, foram esses os principais destaques, foram essas as principais informações. Então, a inflação aqui no Brasil de forma bastante controlada, informação positiva. Talvez poderia estar melhor, digamos assim, mas claro que ainda são consequências, querendo ou não, da pandemia e de todos os incentivos que acabaram ocorrendo aí pelo Banco Central. Aos poucos as coisas vão se normalizando, né? Só uma questão de tempo, mas não é negativo, eu diria assim. Então, pessoal, são essas as principais informações, são esses os principais destaques dessa terça-feira, esses 10 minutos de economia. Então, agradecemos a atenção e desejamos a todos um excelente dia com excelentes negócios. Até mais.